Hoje de manhã, vamos nos concentrar principalmente nos capítulos 13 e 14 do Apocalipse. E se você tiver sua Bíblia e quiser me acompanhar, talvez queira abri-la em Apocalipse capítulo 13. Vamos começar nosso tempo juntos neste capítulo em particular. Então hoje faremos uma jornada pelas mensagens dos três anjos e ao iniciarmos, gostaria de convidá-los a inclinar a cabeça comigo para convidarmos a presença do nosso Pai Celestial. Vamos orar? Querido Pai Celestial, agradecemos pela liberdade que temos de adorar aqui. Pai, agradecemos pelos líderes desta igreja, o pastor Sykes e o irmão Will, que tornaram este sábado possível. Eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito Santo desça sobre nós hoje de uma maneira poderosa. Senhor, queremos ouvir a Tua voz falando aos nossos corações. Senhor, não viemos para ouvir pregadores, mas viemos para ouvir a voz de Jesus. E assim, Pai, peço agora que silencies as vozes deste mundo, que afastes de nossas mentes as preocupações, todos os cuidados e as inquietações que temos carregado ao longo desta semana. E, Pai, oro para que substituas isso por uma paz que excede todo entendimento humano. E assim, Senhor, ao inclinarmos nossas cabeças e abrirmos nossos corações, oro para que fales através de mim e por mim, que as palavras que eu disser venham do Teu trono de graça e produzam uma colheita de justiça no coração e na mente de todos que ouvirem estas mensagens. Em nome de Jesus, oramos humildemente. Amém. Muito bem, então nosso primeiro sermão de hoje basicamente se chama A Mensagem do Primeiro Anjo. E essa será a nossa jornada hoje para o nosso primeiro culto. Primeiramente, vamos falar sobre o ataque de Satanás nos últimos dias contra o povo de Deus. Depois, vamos analisar a oferta de Deus para o tempo do fim. Como Deus responde ao ataque do tempo do fim sobre o mundo e, em especial, sobre o povo de Deus. E isso, em particular, hoje será o primeiro. Mensagem do anjo. Depois veremos as mensagens dos outros dois anjos em nossos próximos dois cultos. Então, você percebeu os arquivos Epstein nas notícias recentemente? Está em todo lugar, não é? E é quase como se a cada dia que passa percebêssemos que estamos atingindo novos patamares de depravação. Não se trata apenas de tráfico de crianças. Agora estamos falando sobre sacrifício de crianças, o consumo de crianças e a ingestão do sangue delas. E também estamos falando sobre a tortura de crianças para aumentar a adrenalina em seu sangue antes que as elites do nosso mundo a bebam. E ao analisar algumas das reportagens sobre os arquivos Epstein, o que me chamou a atenção foi o fato de que temos uma classe de elite global em nosso mundo hoje, que não conhece limites para seus desejos corrompidos. E eles basicamente se entregaram a Satanás e ao seu controle. E estamos falando sobre alguns dos maiores donos de bancos e banqueiros, alguns dos principais políticos do mundo, alguns dos magnatas da mídia mais poderosos, gigantes das redes sociais, gigantes da indústria corporativa e assim por diante. E percebo que existe uma classe de pessoas em nosso mundo hoje que opera fora de qualquer limite moral e fora de qualquer parâmetro legal e que não presta contas a ninguém, apesar de tudo o que já veio à tona. Ninguém, ao que parece, será preso ou acusado por nenhum desses crimes horríveis. E você percebe que entre as elites do nosso mundo hoje, Satanás está desempenhando um papel muito direto e ativo. E esses arquivos de Epstein estão tirando a venda dos nossos olhos e nos ajudando a perceber que Satanás é como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Lemos no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, que Satanás está furioso por ter sido expulso do céu e desceu à terra com grande ira, porque ele sabe que o seu tempo é curto. E Jesus foi claro com os discípulos em Mateus 7 e Marcos 12 e 13 que falsos profetas surgiriam e tentariam enganar até mesmo à noite os próprios eleitos de Deus. E Paulo deixa claro para nós que falsos mestres surgiriam de dentro das fileiras dos fiéis, em Atos 20 e 29. E João deixou claro em sua primeira epístola, capítulo 2, que o espírito do anticristo já estava se desenvolvendo e crescendo no tempo da igreja primitiva. E assim, se fizermos apenas uma breve visão geral das Escrituras, percebemos que Satanás está trabalhando para destruir tudo o que é bom no planeta Terra.
Ele está trabalhando para destruir os seguidores de Cristo. Satanás está tentando destruir a imagem de Deus nessas pequenas crianças que foram traficadas, sequestradas e sofreram coisas vis. Satanás atua por meio de demônios, atua por meio de desastres naturais, atua por meio de falsos mestres, atua por meio de falsos messias, de falsos profetas, atua por meio de poderes terrenos sem Deus e atua por meio de governantes que não conhecem a Deus, mas seguem seus desejos caídos. E quando olhamos para as Escrituras, percebemos que na crise final haverá uma trindade falsa, falsificando tudo o que Deus diz e faz. E vemos isso especialmente em Apocalipse capítulo 13. Portanto, Apocalipse 12, 13 e 14 são o coração do livro do Apocalipse. E eles descrevem a crise final entre o bem e o mal. Assim, Apocalipse 12 nos dá uma visão panorâmica do fato de que houve uma guerra no céu e Satanás foi expulso do céu. E agora há uma guerra sendo travada no planeta Terra contra os santos de Deus. É isso que Apocalipse 12 nos ensina, em resumo. Apocalipse 13, então, descreve como Satanás ataca a igreja de Deus através do dragão, da besta do mar e da besta da terra. Vamos entrar nesses detalhes um pouco mais adiante, em alguns instantes. E então Apocalipse 14 descreve como Deus responde a esses ataques de Satanás. Portanto, Apocalipse 12 é a visão geral. Há uma guerra entre o bem e o mal, e vemos isso nas ruas de nossas cidades. Também conhecemos essa guerra entre o bem e o mal em nossos próprios corações. Apocalipse 13 mostra como Satanás ataca o povo de Deus. E Apocalipse 14 é a resposta de Deus a este mundo quando ele está sob ataque satânico. E assim, dentro desse quadro mais amplo que acabamos de pintar aqui, Satanás, há uma trindade profana ou uma divindade falsa que está atacando os santos de Deus. Agora, o primeiro membro dessa trindade profana é o dragão de Apocalipse 12 e Apocalipse 13, verso 1. E essa figura do dragão? Em Apocalipse 12, ele é associado à serpente do jardim do Éden, e a Escritura em Apocalipse 12, 9 o chama de diabo e Satanás. E essa figura do dragão compartilha sua autoridade com a besta da terra e com a besta marinha. Assim, o dragão parece ser o contraponto ao papel desempenhado por Deus, o Pai, na grande controvérsia entre o bem e o mal. Mas agora quero me concentrar na besta marinha e na própria besta terrestre. Apocalipse 13, diz isso, diz que eles têm ali uma imagem de Apocalipse 12, a mulher e o dragão, e há uma mulher grávida ali, e a igreja pura através do tempo, sob ataque por Satanás. Mas quando chegamos a Apocalipse 13, versículo 1, é isto que o texto diz. Diz: "E vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia." É a isso que nós, adventistas, gostamos de chamar de besta marinha, e normalmente a identificamos historicamente com o próprio papado. Agora, quando você olha para a descrição disso, temos uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, e nos perguntamos, já vimos isso antes? E a resposta é, sim, já vimos. Em Apocalipse 12, vemos ali que o dragão é descrito, no versículo 3, como um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. E assim, essa besta do mar se parece com o dragão. Ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Em João 14, 9, Jesus diz o seguinte: "Se alguém me viu, viu o Pai." E assim, quando olhamos para a besta do mar, vemos que ela se assemelha ao dragão da mesma forma que Cristo se assemelha ao seu Pai celestial. Se você vê Cristo, você viu o Pai. Se você vê a besta do mar, você viu o dragão. Ambos têm 7 cabeças e 10 chifres. E assim, há uma pista aqui de que essa besta do mar é uma falsificação do próprio Cristo. Assim como o dragão faz o papel oposto ao de Deus, o Pai, sendo Satanás contra Deus no grande conflito. Apocalipse 13, versículo 2, continua dizendo o seguinte: "E a besta que vi era semelhante a um leopardo. Seus pés eram como os de um urso, e sua boca como a boca de um leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade."
Este versículo nos diz que a besta do mar recebe sua autoridade do dragão, lembrando-nos do que Jesus nos ensinou em Mateus 28:18, onde Jesus disse: "Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra." De quem Jesus recebeu sua autoridade? Do seu Pai Celestial. E assim a besta do mar recebe sua autoridade do dragão. Se o dragão é uma falsificação de Deus, o Pai, então a besta do mar está cada vez mais parecendo ser uma falsificação do próprio Jesus Cristo, nesta trindade profana que ataca os santos de Deus no fim dos tempos. O próximo versículo, Apocalipse 13:3, diz o seguinte: diz que uma de suas cabeças parecia ter recebido um golpe de morte, mas sua ferida mortal foi curada. Em espanto toda a terra seguiu a besta. E assim, nesta passagem aqui, o apóstolo João não quer que percamos uma parte importante sobre isso, o ministério falsificado da besta do mar. Em Apocalipse 13:8 descreve Jesus Cristo. Diz lá que todos os habitantes da terra adorarão a besta do mar, todos aqueles cujos nomes não foram encontrados, escritos desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Agora, eu coloquei ali em vermelho na tela, você pode ver, que essa frase, aquele que foi morto, é exatamente a mesma frase, e ela se refere a Jesus Cristo. É exatamente a mesma frase. No grego, assim como uma das cabeças da besta do mar recebe um golpe de morte, é a mesma palavra que é usada. O que isso nos diz? Isso nos diz que, assim como Jesus foi morto desde a fundação do mundo e ressuscitou, essa besta marinha experimenta uma morte, ou aparenta experimentar uma morte, e então enfrenta sua própria ressurreição. Portanto, mais uma vez, essa besta marinha está começando a parecer cada vez mais uma falsificação de Jesus Cristo. Jesus recebeu sua autoridade de seu Pai. A besta marinha recebe sua autoridade do dragão. Quem viu Jesus, viu o Pai. Se você viu a besta marinha, você viu Satanás. Vejam que Jesus foi morto desde a fundação do mundo, mas ressuscitou. E essa criatura marinha também parece estar sendo abatida. É o mesmo verbo usado em grego aqui. Assim, a besta marinha experimenta a morte e depois a ressurreição, tal como aconteceu com Jesus Cristo. E então, em Apocalipse 13:4 diz: eles adoram o dragão, porque ele deu a sua autoridade à besta, e adoram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar contra ela? Agora, essa passagem contém a frase quem é como a besta, que é quase idêntica a um dos nomes. Pois Jesus, que é Miguel, significa quem é semelhante a Deus. E assim, mais uma vez, vemos que a besta do mar é quase uma imagem espelhada de Jesus Cristo. Um dos nomes de Jesus é Miguel, que significa quem é semelhante a Deus. E essa frase, quem é como a besta do mar, é quase uma frase paralela que está sendo usada. E então, em Apocalipse 13:5, vemos que foi dada autoridade à besta do mar por um determinado período de tempo. Apocalipse 13:5 diz o seguinte: foi dada uma boca à besta marinha, para proferir palavras arrogantes e blasfêmias, e foi-lhe permitido exercer autoridade. Por quanto tempo? 42 meses. Nós, adventistas, entendemos que a principal forma de interpretar esses 42 meses é como um período de 1.260 dias, que corresponde a 3 vezes e meia um tempo. E os 1.260 dias de supremacia papal, de 538 a 1798 depois de Cristo. Entendemos isso porque na profecia apocalíptica um dia equivale a um ano de tempo real. Nós adventistas entendemos isso, mas se você olhar por outra perspectiva, quanto tempo durou o ministério de Jesus Cristo na Terra? 3 anos e meio. Foi do outono do ano 27 depois de Cristo até a Páscoa do ano 31 depois de Cristo. É um período de 3 anos e meio. E assim essa besta do mar recebe sua autoridade do dragão, assim como Jesus recebeu sua autoridade do Pai. Se você vê a besta do mar, você vê o dragão. Se você vê Jesus, você viu o nosso Pai Celestial. Um dos nomes de Cristo é quem é como Deus. E essa frase sobre a besta do mar é quem é como o dragão.
sobre essa besta, e Jesus foi morto desde a fundação do mundo e teve uma ressurreição. E essa besta do mar também parece estar sendo abatida. E agora vemos que Jesus teve um ministério literal de 42 meses no planeta Terra. E essa besta do mar tem 42 meses de autoridade, tempo concedido para reinar com autoridade sobre o mundo. Então, em essência, enquanto o dragão é uma falsificação de Deus, o pai, a besta do mar, é uma falsificação de Deus. O filho, a besta do mar. Anda, parece e fala como Jesus Cristo, mas na verdade é uma perversão de tudo o que Jesus representa. E essa besta do mar é, como sabemos, o papado, um poder blasfemo que, estritamente falando, é o anticristo da profecia. E por isso não é surpreendente que o anticristo se pareça de tantas maneiras com o verdadeiro Cristo, Jesus de Nazaré. E então chegamos ao verso 11. Estamos avançando aqui para a besta do mar, a besta da terra. E sobre a besta da terra diz o seguinte: então vi outra besta que subia da terra. Ela tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Agora, no livro do Apocalipse, a palavra cordeiro aparece 29 vezes. A palavra cordeiro aparece 29 vezes no livro do Apocalipse, e 28 dessas vezes referem-se a Jesus Cristo. A única vez no livro do Apocalipse em que a palavra cordeiro aparece e não se refere a Jesus Cristo é em Apocalipse 13:11, essa besta da terra que tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. E eu sempre me perguntei, cordeiros não têm chifres, pelo que eu saiba. Cordeiros não têm chifres. Então há algo estranho nessa criatura. Meu tio costumava criar ovelhas na fazenda da família, na Irlanda. E durante a época de nascimento dos cordeiros, você vai até o galpão dos cordeiros, e muitos cordeirinhos estão nascendo. E posso te dizer, cordeiros são animaizinhos muito fofos, eles realmente não têm chifres. Mas essa besta, ela parece muito com Jesus Cristo. Então, por que diríamos que essa besta da terra é uma falsificação do Espírito Santo? Bem, em João 14,16, Jesus prometeu que o Espírito Santo viria como, abre aspas, outro consolador. Agora existem 2 palavras para outro na língua grega. Existe héteros, de onde tiramos a palavra heterossexual. A palavra heteros significa outro, mas de um tipo diferente. Então, masculino e feminino são outro, mas de um tipo diferente, heterossexual. Mas há outra palavra, e é essa que Jesus usa em João 14,16. Ele usa a palavra alon, que significa outro, mas do mesmo tipo. Então Jesus foi o primeiro consolador, e o Espírito Santo é o segundo consolador. Mas se Jesus não estiver presente com seus discípulos, então ele enviará o Espírito Santo para estar com seus discípulos. O Espírito Santo não era o consolador original, esse é o próprio Cristo. Mas a função do Espírito Santo era substituir a atividade direta de Jesus na vida dos discípulos. E o trabalho do Espírito Santo é modelado segundo o de Jesus, e ele atua em nome de Jesus. Por isso, em Apocalipse 13:12, ao ler sobre essa besta da terra, diz: ela exerce toda a autoridade da primeira besta em seu nome, e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Assim, a besta da terra não está interessada em promover a si mesma, mas seu propósito é avançar o poder, os interesses e a proeminência da besta do mar. Da mesma forma, o Espírito Santo não se promove, mas glorifica Jesus, nos aponta para Jesus e nos faz lembrar das palavras que Cristo falou nos Evangelhos. Portanto, a besta da terra se relaciona com a besta do mar, da mesma forma que o Espírito Santo se relaciona com Jesus Cristo. O versículo seguinte, Apocalipse 13:13, diz isto. Diz que realiza grandes sinais, até mesmo fazendo descer fogo do céu à terra à vista de todos. Agora nos perguntamos, será que o Espírito Santo alguma vez fez descer fogo do céu? Sim, ele fez. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no Pentecostes. Línguas de fogo pousaram sobre as cabeças daqueles discípulos enquanto eles oravam naquele cenáculo. E foi o maior e mais poderoso ato do Espírito Santo até aquele momento. E assim, quando este versículo aqui, Apocalipse 13:3, fala sobre a besta da terra fazendo descer fogo do céu, isso é uma falsificação do que o Espírito Santo fez no Pentecostes.
Se o Espírito Santo faz descer fogo sobre as cabeças dos discípulos, essa besta da terra faz fogo descer do céu à terra à vista de todos. E nos perguntamos, isso é possível? Bem, eu fui missionário por muitos anos em muitos países e vou te dizer uma coisa. Na África Ocidental, há xamãs que conseguem literalmente fazer fogo descer do céu. Isso é real. Xamãs são indivíduos que estão tão conectados com o ocultismo que não enxergam apenas o mundo físico, mas também veem o mundo espiritual. Em 2 Reis, capítulo 5, quando Geazi chega e vê os exércitos da Síria ao redor da cidade de Dotã, Eliseu aparece e Geazi fica assustado. Tudo o que ele vê são os exércitos da Síria vindo para atacá-los. E Eliseu diz, ele ora, ó Senhor, abre os olhos dele para que veja que há mais conosco do que contra nós. E diz que o Senhor abriu os olhos do servo e ele viu que os montes estavam cheios de cavaleiros e carros de fogo. Lembra dessa história? Agora, Eliseu não disse, ó Senhor, abre meus olhos para que eu veja. Eliseu disse, abre os olhos dele para que ele veja. Por implicação, Eliseu sabia que aqueles cavaleiros e carros de fogo estavam lá fora. Ele sabia que eles estavam lá, mas o servo não conseguia vê-los. E nossos missionários e eu estávamos servindo com a AFM. Eles me contavam histórias de como, se um missionário chegasse à cidade, um xamã queria demonstrar seu grande poder e chamava raios do céu para atingir aquele missionário. E havia uma jovem da Europa que veio. Ela vinha de um contexto muito secular. Ela era adventista. E quando ela chegou pela primeira vez em um desses países, ela não acreditava. Era o Benin, que é realmente o berço do voodoo. Ela não acreditava que o xamã pudesse realmente chamar um raio do céu. Então, um missionário mais experiente disse, bem, estarei orando por você enquanto você caminha para casa esta noite. E enquanto ela caminhava de volta para sua casa na vila, raios caíam e atingiam o chão, a 15 metros à sua direita e à sua esquerda. Mas nada tocou aquela jovem. Portanto, a capacidade de fazer descer fogo do céu é uma habilidade satânica. Quando Elias estava no Monte Carmelo e disse, vamos fazer um teste aqui, 1 Reis 18. Ele disse, os profetas de Baal vão clamar para que desça fogo do céu, e se Baal enviar fogo, que ele seja Deus. E eu vou clamar a Jeová para que envie fogo, e se Jeová enviar fogo, que Jeová seja Deus. E todo o povo disse, esse é um teste maluco que nunca poderia acontecer. Foi isso que eles disseram? Absolutamente não. O povo disse, esse é um bom teste. Nós vamos ficar aqui e assistir para ver o que acontece. Por quê? Porque eles conheciam o poder de Baal. Eles sabiam que isso poderia ser feito. O povo não disse, esse é um teste ridículo. Imagine se uma comissão de nomeação, a diretoria, não conseguisse decidir quem seria, digamos, o ancião principal, como um exemplo hipotético. E então vamos ficar na frente da igreja e dizer, bem, que este ancião ore para que desça fogo do céu e queime este pão. Que este ancião ore. E quem conseguir fazer descer fogo do céu, que seja o ancião principal, provavelmente diríamos que essa é uma maneira ridícula de decidir quem será o ancião principal. Você não concorda? Sim. Mas quando Elias disse, quem fizer descer fogo do céu, que esse seja Deus. Todos disseram que era um bom teste porque conheciam os poderes das forças das trevas. E esses poderes estão em nosso mundo hoje. E nos arquivos de Epstein, estamos vendo que as elites do nosso país, juízes, magnatas das redes sociais, gigantes da indústria, políticos, banqueiros, estão ativamente envolvidas na adoração a Satanás. Não é uma nação cristã se nossas elites estão envolvidas na adoração a Satanás e conseguem se safar disso, junto com toda a carnificina humana que isso acarreta. E assim, essa besta da terra, que é uma representação da América, vemos nesta passagem aqui, ela possui poder satânico. E estamos vendo que nossas elites estão conectadas com Satanás de uma forma muito, muito pessoal com a divulgação dos arquivos de Epstein. Por que Satanás faz descer fogo do céu através da besta da terra, que é uma falsificação do Espírito Santo? Apocalipse 13:14 nos diz o porquê. É por meio dos sinais que ela tem permissão para realizar
em nome da besta, isto é, da besta do mar. Ela engana os habitantes da terra. Esse é o ponto principal, engano. Satanás está buscando enganar os habitantes do mundo. Ele está tentando me enganar, ele está tentando enganar você. Quantas pessoas aqui hoje perceberam um aumento de vídeos de IA na internet? Sim. Será que estamos vendo vídeos de IA que parecem realmente convincentes? E você precisa pensar muito bem antes de decidir, isso é real ou não é real? Absolutamente. Agora são sequestradores. Eles estão usando inteligência artificial, vão captar sua voz da internet, usar a mesma inteligência artificial e em seguida você receberá uma ligação telefônica de: o que você acha que é seu cônjuge dizendo, por favor, você poderia enviar dinheiro para tal conta? Ou, fui sequestrado, por favor, envie dinheiro para cá? E é uma representação de IA da sua voz, mas para você soa como se fosse seu cônjuge ou seu filho. Quero dizer, está ficando diabolicamente sofisticado hoje em dia. Estamos chegando ao ponto em que, a menos que você me diga pessoalmente, eu não vou acreditar em nada. Por que temos tanta enganação assim? Bem, Satanás está tentando enganar os eleitos de Deus. Sabemos disso em outras partes das Escrituras. Mas também, se você não sabe no que pode confiar, isso significa que você não vai confiar em nada. Se você acha que tudo é potencialmente uma mentira, isso significa que você não vai se comprometer com nada. E assim, a maneira como Satanás corrói a fé e a confiança no mundo é espalhando tanta enganação, que ninguém sabe no que acreditar e como ninguém quer ser enganado, ninguém vai se comprometer com nada ou com ninguém em particular. E assim, a erosão da confiança na verdade destrói os meios para a sociedade existir. E aqui temos o engano final de Satanás. Seu ataque aos santos de Deus será por meio da falsificação, do engano e da coerção para enganar até mesmo os próprios eleitos de Deus. E então, se formos analisar resumindo o que vimos até agora, este pequeno gráfico na tela nos mostra que, na crise final, existe uma trindade falsa tentando enganar os eleitos de Deus. Por um lado, você tem uma aparição falsa de Satanás, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e ali lemos sobre a aparição de Satanás, a parousia do homem do mal, e ele será destruído pela aparição de Cristo. O mesmo substantivo é usado parousia. Portanto, Satanás vai falsificar a vinda de Cristo, e será uma falsificação do lado direito da tela em relação à verdadeira aparição de Jesus Cristo. Vemos que Satanás tem uma mensagem falsa para a humanidade através de 3 anjos caídos. Em Apocalipse 16, na sexta das 7 últimas pragas, lemos que Satanás envia 4 e 3 espíritos caídos como demônios, e a mensagem deles é reunir as nações do mundo para batalhar contra o Deus Todo-Poderoso. Assim, Deus envia 3 anjos para chamar as pessoas à verdadeira adoração a Deus. E Satanás envia 3 seres demoníacos para reunir as nações para lutar contra Deus. Você está acompanhando até aqui? E então, o próximo ponto é que temos um ministério falso de Jesus Cristo por parte de Satanás. E temos o verdadeiro ministério de Jesus Cristo. E se você apenas abrir sua Bíblia, eu não tenho isso na tela aqui, mas se você abrir sua Bíblia, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, é descrita ali a aparição de Satanás no fim dos tempos para enganar as nações do mundo. Agora, o livro O Grande Conflito fala sobre isso e diz que Satanás vai, por um lado, causar desastres naturais em todo o mundo e, por outro lado, ele vai aparecer em pessoa e dizer: esses desastres naturais estão acontecendo por causa dos guardadores dos mandamentos de Deus. E, para parar esses desastres naturais, todos nós temos que adorar no falso dia de adoração, que é o primeiro dia da semana. E assim, 2 Tessalonicenses 2 descreve essa aparição de Satanás. Diz ali no versículo 9, se você olhar para a última palavra do versículo 8, é a sua vinda. Você vê isso? A sua vinda? Isso está se referindo à vinda de Cristo. Mas o primeiro verso do versículo 9 de 2 Tessalonicenses 2 se refere à aparição ou à vinda de Satanás. Porque as primeiras palavras do capítulo 2, versículo 9 de 2 Tessalonicenses dizem: a vinda do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira.
Agora, apenas mantenham essas 3 palavras em suas mentes: poderes, sinais e prodígios da mentira. Então, abra em Atos, capítulo 2, e veja como Pedro descreveu o ministério de Cristo no Pentecostes. Atos, capítulo 2, versículo 22, o apóstolo Pedro diz ali, Atos, capítulo 2, versículo 22, ele diz: vocês que são israelitas, escutem tudo o que tenho a dizer. Jesus de Nazaré, um homem aprovado por Deus diante de vocês, com obras de poder, maravilhas e sinais. E assim, Jesus teve um ministério de poderes, maravilhas e sinais, e Satanás tem um ministério de poderes, sinais e prodígios da mentira. Então, a aparição de Satanás e seu ministério no fim dos tempos vai se parecer com o ministério de Jesus Cristo. O mesmo tipo de milagres que Jesus realizou, mas a única diferença entre o ministério de Satanás e o ministério de Cristo é que o de Satanás é um ministério de mentira, é um ministério enganador. Jesus é poder, sinais e maravilhas. Satanás é poder, sinais e prodígios da mentira. Por isso, em Romanos, capítulo 10, versículo 16, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, não pela realização de milagres. A fé surge quando Deus trabalha no coração humano. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, e é isso que lemos em Romanos 10, versículos 14, 15 e 16. A fé não depende da realização de milagres, porque você não sabe quem realizou aquele milagre. Quando missionários vão para a Índia e alguém diz: eu tenho uma criança à beira da morte, você pode orar pelo meu filho? O que costumávamos dizer aos nossos missionários quando eu estava na FM era: não, você não ora automaticamente por essa criança. Você pergunta à família: vocês já fizeram puja no templo hindu? Vocês já realizaram os rituais de cura para Kali, Ganesha ou Vishnu? Sim, eu já fiz. Bem, nesse caso eu não vou orar pelo seu filho. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus ciumento e Ele não compartilha sua glória com mais ninguém. E se eu oro para Jesus e você ora para Vishnu e essa criança é curada, quem recebe a glória? E assim, Satanás tem um ministério no fim dos tempos de poderes, sinais e maravilhas enganosas. E esse é um ministério falso em relação ao ministério de Cristo, que era de poderes, sinais e maravilhas. Isso significa, não baseie sua fé em milagres. Não perca sua fé, porque Deus não realiza um milagre. Um milagre para você, um milagre de cura, por exemplo, se um membro da sua família está doente. Isso não é motivo para perder sua fé, porque a fé não se baseia em milagres físicos. Então aqui temos um ministério falso de Jesus Cristo por parte de Satanás e temos um ministério verdadeiro de Jesus Cristo nos evangelhos. Temos uma trindade falsa em Apocalipse 13, Satanás, a besta da terra e a besta do mar, e temos a verdadeira divindade nas Escrituras. Você tem um falso pai em Apocalipse 13:1, que é Satanás, o dragão, e aqui está o falso para o nosso Pai Celestial. A besta do mar é um falso Deus, o Filho, um falso Jesus Cristo, e a besta da terra é um falso Espírito Santo. E a chuva serôdia pela qual tivemos que orar em Joel, capítulo 2, e Zacarias, capítulo 10, a chuva serôdia. Essa chuva, que trará a colheita à maturidade antes da volta de Jesus, terá um falso satânico, que é o fogo descendo do céu, vindo da besta do mar no fim dos tempos. Então, no fim dos tempos, não acredite nas evidências dos seus próprios olhos. Só porque está na CNN ou na Fox, não significa que seja verdade. Só porque está na internet, não significa que seja verdade. George Washington, em seu testamento, deixou um aviso para a América. Ele disse: não acredite em tudo o que você lê na internet. Portanto, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E se quisermos resistir a esses enganos finais, que são projetados para tirar de você a vida eterna, precisamos passar tempo individualmente na palavra de Deus. Não estamos aqui hoje como adventistas, sentados nesta igreja porque nossos pais querem, ou porque nosso cônjuge deseja, ou talvez para encontrar alguém. Eu percebo que os jovens passam por 3 fases enquanto estão crescendo. A primeira fase é: com quem vou me casar? A segunda fase é: quem vai querer casar comigo?
A terceira fase, será que alguém vai querer casar comigo? Então, as pessoas tendem a passar por essas 3 fases enquanto estão crescendo. Meu pai era pastor em Dublin e basicamente vivia de sacos de fish and chips, que é uma dieta tradicional da classe trabalhadora na Inglaterra. E o presidente da conferência veio me ver e disse: Pastor Vini, se você não se casar, vai morrer de fome. Então, meu pai teve que ir e se casar, e foi isso que ele fez, e assim por diante. Enfim, não tenho certeza porque compartilhei essa pequena história do meu passado, mas a questão disso é que há um engano vindo sobre este mundo que está tentando enganar os eleitos de Deus. Isso significa que Satanás tem você em sua mira. E o que Satanás quer tirar de você é o dom da vida eterna. Agora, quando você tem 16 anos, acha que a vida vai durar para sempre. Quando você tem 18 anos, acha que a vida vai durar para sempre. Quando você chega aos 30 e seu corpo começa a dar uma caída, você começa a perceber que a vida é meio curta. Aí você faz 40 anos e começa a descobrir que deveria fazer certos exames médicos anuais. Depois você faz 50 anos e o médico diz: Irmão, Vini, agora chegou a hora, você precisa fazer um certo exame a cada 2 anos. E você começa a temer ir ao médico, porque ele continua dizendo: Irmão ou fulano, chegou a hora. É hora de você começar a fazer este ou aquele procedimento. Precisamos começar a monitorar seu nível de PSA, ou seja lá o que for necessário na época. E quanto mais velho você fica, mais rápido percebe que a vida passa. E o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos sabedoria. Que uma vez que percebemos que o tempo é curto, buscamos não bens materiais, mas a sabedoria celestial. E há um ponto de virada na vida. Os jovens ainda não têm essa sabedoria. Mas à medida que você vai vivendo, e sabe, minha esposa e eu, meu filho nasceu quando eu tinha 30 anos, e quando ele fez 20, eu fiz 50. E pensei, onde foram parar esses últimos 20 anos? Porque quando você tem filhos, o tempo passa em avanço rápido, ou avanço duplo, ou em velocidade de dobra, e você olha para trás nesses 20 anos e pensa: eu gostaria de poder ter todos esses 20 anos de novo. E a questão sobre isso é que, quanto mais velho você fica, mais preciosa a eternidade se torna. E o que Satanás está tentando tirar de você e de mim é o dom da vida eterna. E a vida eterna é um presente tão precioso, é além das nossas mais loucas imaginações. O olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Bem, Deus preparou para seus filhos coisas além das nossas mais loucas imaginações, e Satanás está desesperado para nos impedir de alcançá-las, porque ele sabe que já as perdeu. Então, quando olhamos para esse ataque de Satanás no dragão, na besta do mar e na besta da terra, eles são uma contrafação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Percebemos que estamos lutando uma batalha contra forças avassaladoras. E então, como Deus responde? Como Deus responde? Bem, qual é o apelo de Deus para o tempo do fim? Deus responde a esses enganos finais com 3 mensagens de misericórdia para um mundo moribundo. Há 3 mensagens de misericórdia para um mundo moribundo. Agora vamos olhar apenas para a primeira mensagem. Nossos próximos 2 encontros abordarão as outras 2 mensagens. Mas a primeira mensagem, Apocalipse 14, versículos 6 a 7, se você quiser acompanhar em sua Bíblia, fique à vontade. Vamos permanecer principalmente nessa passagem pelo restante deste período juntos. Mas Apocalipse 14, versículos 6 e 7 diz o seguinte: então vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esta é a primeira mensagem de misericórdia de Deus para um mundo que está sob ataque satânico. E o que dizemos sobre isso? Bem, essa profecia teve seu cumprimento inicial nos anos de 1840 a 1844, no que hoje chamamos de movimento milerita. Houve o grande movimento adventista, que anunciou o breve retorno de Jesus Cristo ao planeta Terra.
e a resposta ao redor do mundo foi incrível. Em todo o mundo houve um aumento do interesse pela profecia bíblica e em muitas partes do mundo grupos de estudo bíblico foram formados tanto nas camadas mais altas quanto nas mais baixas da sociedade. E as pessoas se envolveram com a ideia de que Jesus Cristo está voltando em breve, o que teve um impacto profundamente positivo na vida de muitas pessoas. Quero dizer, a ideia de que Jesus vai vir nas nuvens de glória e que Ele vai voltar para aqueles que estão no livro da vida do Cordeiro e aqueles que não estão no livro da vida do Cordeiro serão destruídos pela glória de sua vinda. Se isso não muda a sua vida, eu não sei o que mudaria. Mas Jesus está vindo buscar os seus e qualquer pessoa pode ser encontrada no livro da vida do Cordeiro. Ninguém está fora do alcance de Deus. E assim houve uma resposta incrível à proclamação da mensagem do primeiro anjo. O primeiro anjo é a resposta de Deus a todos esses ataques da falsa trindade. Satanás, a besta do mar e a besta semelhante a cordeiro. E o texto chama, vou colocar em vermelho. Ali outro anjo voando pelo meio do céu. Portanto, esse anjo é uma resposta a Satanás e suas enganações, e indica que esta é a última mensagem de misericórdia de Deus, vinda do próprio Deus. O anjo está voando pelo meio do céu e ele tem uma mensagem que diz, para toda nação, tribo, língua e povo. Agora, no capítulo 13, a besta do mar, lemos ali o falso Cristo, diz que lhe foi permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Então a besta do mar, o papado, tem autoridade sobre toda tribo, nação, língua e povo. Essas 4 coisas. E em resposta, Deus envia seu primeiro anjo, e esse anjo tem uma mensagem para toda tribo, nação, língua e povo, o que significa que onde quer que Satanás tenha sua influência, essas mensagens de Deus vão alcançar. Que seja qual for a tribo ou nação que Satanás pensa ser dele, Deus tem uma mensagem para essa tribo, para essa nação ou para esse povo. Que onde quer que o mal tenha chegado, a bondade também vai alcançar. Onde quer que as reivindicações de Satanás tenham criado raízes, o chamado de misericórdia de Deus também será ouvido. Ninguém, no fim dos tempos, se perderá por não ter tido a chance de ouvir a mensagem de misericórdia de Deus. Anos atrás, o presidente Bush assinou a lei, nenhuma criança deixada para trás. Lembra? Bem, isso aqui é mais importante. Este é o movimento de Deus lá do alto, de nenhum povo deixado para trás. Que não deve haver nenhuma tribo no planeta Terra que Deus não deseje salvar. É uma repreensão a todas as formas de racismo. Deus valoriza cada tribo, cada idioma, cada língua e cada povo. E Deus não quer que ninguém pereça de nenhuma das tribos, línguas, povos e grupos que existem hoje no planeta Terra. Que onde quer que Satanás tenha alcançado, ali Deus também está alcançando aquela família. Se Satanás alcançou a sua família, então esta mensagem de misericórdia é para você também. Em um mundo que está quebrado, em um mundo sob tanta opressão, em um mundo de injustiça e crueldade, e em meio à atividade demoníaca, Deus diz, minha mensagem de misericórdia vai alcançar onde quer que Satanás tenha deixado suas marcas, eles também vão ouvir a voz de Deus. E eu louvo a Deus por isso. Porque não importa o quão quebrada esteja a minha vida ou a sua vida hoje, você está aqui hoje, em parte para ouvir apenas uma coisa, que é que Deus tem uma mensagem de misericórdia e esperança para você. Não importa o que Satanás tenha feito à sua família, não importa o que Satanás possa ter feito ao seu povo no passado, de qualquer parte do mundo de onde viemos hoje, não importa o que Satanás possa ter feito ao seu casamento, ao seu corpo ou aos seus filhos, existe um Deus de misericórdia que está estendendo a mão para você hoje, e essas mensagens de misericórdia são para você, mesmo que não sejam para mais ninguém. Que ninguém deve ser deixado para trás aos olhos de Deus. Sou tão grato por servirmos a um Deus de misericórdia. Essa mensagem final de misericórdia não é apenas para os descrentes, não é apenas para aqueles que estão em todo o mundo sob o controle, a autoridade e os enganos de Satanás e suas bestas. Essas mensagens de misericórdia são para cada habitante do planeta Terra. E assim como os enganos de Satanás no fim dos tempos são mundiais, a oferta final de misericórdia de Deus também é mundial.
A irmã White comenta sobre isso e ela diz ali, ok, coloquei os dois textos lado a lado. Aí está, esta é a besta do mar. Foi permitido que ela fizesse guerra contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada a autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. E em resposta, Deus envia este primeiro anjo dos 3 anjos para toda a nação, tribo, língua e povo. Ou seja, Deus não se esqueceu de você. Ele sabe pelo que você passou. Ele sabe o que Satanás fez e os enganos em que você vive, além das maldições sobre seu povo. Mas Deus ainda envia anjos com uma mensagem de misericórdia. Ele conhece os seus. Ele sabe o que seus filhos têm sofrido. E assim, a irmã White fala sobre isso no 6º testemunho. Ela diz ali que nada de invenção humana deve ser permitido retardar essa obra. Por que estamos aqui hoje? É porque nos últimos 2000 anos, testemunhas fiéis do Evangelho contaram a história de Jesus. Você pensa em Simão de Cirene, no norte da África. Você pensa em Barnabé, que acreditamos ter ido para a Índia. Pensamos em Cornélio, em Jope. Pensamos em Paulo, em Roma. Pensamos no eunuco etíope levando o Evangelho ao coração da África naquela primeira geração. E a partir desses primeiros embaixadores de Cristo, o Evangelho se espalhou de geração em geração por todo o mundo. E estamos aqui hoje porque alguém, em algum lugar, transmitiu a mensagem de Jesus Cristo. E minha oração é que a mensagem de Jesus Cristo não pare em nós, nesta congregação, mas que ela flua através desta congregação para os nossos bairros. Então, quando se diz toda nação, tribo, língua e povo, significa cada subdivisão, cada distrito da região metropolitana de Atlanta. O propósito de Deus é que todas as pessoas em Atlanta sejam salvas, não apenas aquelas que estão aqui presentes hoje. E é um privilégio para nós anunciar boas novas a um mundo que está morrendo de saudade de um Salvador. E assim o trecho continua aqui. Você pode ver que está destacado em vermelho na tela. Este anjo carrega o Evangelho eterno ou o Evangelho eterno. É o mesmo Evangelho que foi proclamado no Éden, a promessa daquele que esmagaria a cabeça da serpente. É o Evangelho que foi proclamado ao longo do Antigo Testamento pelos profetas e depois pelos apóstolos. Esse Evangelho deve ser proclamado no apelo de Deus para o tempo do fim. E o que é esse Evangelho? É a boa notícia sobre o nascimento de Cristo, seu ministério, seus ensinamentos, seu amor pelos pecadores, sua morte no Calvário, sua ressurreição dentre os mortos, sua ascensão ao céu, seu ministério no santuário celestial. E em breve voltará para os seus, todos aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E este anjo, que vai a toda nação, tribo, língua e povo, cumpre a promessa de Cristo que disse em Mateus 24:14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Portanto, a proclamação da mensagem do primeiro anjo é o cumprimento da promessa de Jesus em Mateus 24:14. E assim o texto diz, pois de fato, se você olhar para Hebreus 4, versículo 2, na primeira parte desse versículo, Paulo fala aos cristãos judeus e diz, as boas novas vieram a nós assim como a eles. Agora, algumas pessoas hoje dizem que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento, ou dizem que o Evangelho nos tempos do Antigo Testamento era diferente do Evangelho nos tempos do Novo Testamento, mas o apóstolo Paulo diz aqui que o mesmo Evangelho veio a nós, ou seja, nos tempos apostólicos, assim como foi pregado a eles. Ao que ele está se referindo é ao que aconteceu no Monte Sinai, que a lei de Deus é uma parte integral da mensagem do Evangelho. O Evangelho inclui a promessa de um Redentor, encontrada em Gênesis 3,15. Ele foi proclamado no Monte Sinai com a entrega da lei que aponta para o legislador. Foi pregado tanto por Jesus quanto pelos apóstolos. O Evangelho é de um Salvador que ama o pecador, toma o seu lugar, carrega o pecado, perdoa a culpa e em breve virá. A irmã White comenta sobre isso no manuscrito 32. Ela diz ali que a mensagem proclamada pelo anjo que voa pelo meio do céu é o Evangelho eterno, o mesmo Evangelho que foi declarado no Éden, quando Deus disse à serpente, porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela.
Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui estava a primeira promessa de um Salvador que se colocaria no campo de batalha para contestar onde estou aqui, o poder de Satanás e prevalecer contra ele. Cristo veio ao nosso mundo para representar o caráter de Deus, assim como ele é representado em sua santa lei, pois sua lei é uma transcrição de seu caráter. Cristo era tanto a lei quanto o Evangelho. O anjo que proclama o Evangelho eterno proclama a lei de Deus, pois o Evangelho da salvação conduz os homens à obediência à lei. Por meio disso, seus caracteres são formados segundo a semelhança divina. E assim você não pode dizer, sou um cristão do Evangelho, e abolir a lei de Deus, porque a lei é uma expressão do próprio caráter de Deus. A justificação pela fé significa que somos declarados inocentes de nossos pecados quando somos justificados, mas significa mais do que isso. Justificar, olhando para a mensagem de 1888, significa tornar justo. Deus supre exatamente aquilo que falta ao pecador. Não é apenas uma declaração legal de que agora você é inocente. A justificação pela fé também significa que Deus transforma o pecador de dentro para fora. Que Ele escreve sua lei em meu coração, para que eu deseje fazer sua vontade, então instintivamente sigo a sua vontade. Assim como diz o salmista, tenho prazer em fazer a tua vontade. Você sabe, tenho estado 26º ano, estou casado há 26 anos, e o que eu percebi é que ao longo do casamento você acaba descobrindo o que seu cônjuge quer e pensa na maior parte do tempo. Mais alguém? Alguém mais aqui se identifica com isso hoje? Quando você acabou de se casar, continuamos falando sobre comunicação, porque é preciso saber o que a outra pessoa está pensando. Após 26 anos casados, nos comunicamos menos porque já sabemos o que o outro pensa. Não digo para parar de falar, mas você já entende o outro. No primeiro ano, se me convidassem para ir a uma casa numa quinta à noite, eu diria, claro. Eu ia e dizia para minha esposa, combinamos de visitar alguém na quinta-feira à noite da semana que vem. E ela dizia, o que você fez? Ela diz, você não sabe que quinta-feira à noite é a noite de preparação para o sábado na nossa casa? Ah, eu sabia. Esqueci disso. Ela diz, por que não perguntou antes de aceitar? E após 26 anos, aprendi a sempre perguntar. Não pergunto mais à minha esposa, pois sei que quinta à noite é para preparar o sábado. Digo logo, isso não funciona para nós. Talvez na terça à noite, pois quarta tem reunião de oração. É nossa única noite livre na semana. Ao caminhar com alguém pela vida, vocês conhecem o caráter um do outro e passam a refletir quem o outro é. E como a irmã White diz, uma de suas declarações mais comuns no espírito de profecia é esta: ao contemplar, nos tornamos, isso aparece várias vezes. Quanto mais contemplamos nosso Senhor e Salvador em nossas vidas pessoais e refletimos sobre seus ensinamentos, mais refletimos seu caráter, mais sabemos instintivamente qual é a coisa certa a fazer. Você não pode ser, a justificação muda o coração. E por quê? Porque a lei de Deus é uma transcrição de seu santo caráter. Você não pode ser reconciliado com Deus e não ser reconciliado com o caráter dele. Quando você se casa com alguém, o que você está realmente casando? Desculpe, o caráter dela, exatamente. Quando vi minha esposa pela primeira vez, eu estava sentado em Baku, na catedral alemã de lá, e vi essa jovem meio que andando pelo canto do meu olho. Ela estava usando um longo casaco marrom porque era inverno, e ela meio que se esgueirou de lado e sentou-se bem na minha frente. Eu não tinha visto o rosto dela, mas pensei, é essa. Você pode rir, mas após 26 anos de um casamento feliz, minha esposa diz que homens são superficiais. Eu disse, será que acertei? Ela pergunta, por que casou comigo? Respondi, vi seu movimento lateral. Tanta graça. Em assuntos tão importantes, são tomadas decisões cruciais para a vida. Eu não recomendaria isso como aconselhamento matrimonial, sabe, ficar na frente de outra pessoa e se mover de lado, mas eu vi a graça com que ela se movia, e ela estava sentada sozinha em um país muçulmano, sendo uma jovem. Eu sabia que ela era adventista por convicção,
Só o fato de ela estar sozinha na igreja, sendo uma jovem em um país muçulmano, já mostrava que ela era adventista por convicção. E então ela se virou e eu pensei, bom, que alívio, foi uma boa escolha. Ela não se apaixonou por mim do mesmo jeito que eu me apaixonei por ela. Mas percebi ao longo dos anos que uma esposa temente a Deus é como o Espírito Santo na vida do homem. Ouça a sua esposa temente a Deus, mesmo sem sentido, muitas vezes é o Espírito Santo falando. Aprendi ao longo dos anos que quanto mais nos aproximamos, mais eu sei o que ela pensa, mais ela sabe o que eu penso sobre as coisas. E você realmente se torna uma extensão um do outro o tempo todo. Devemos ser encontrados em Cristo e Cristo deve estar em nós. Estar em Cristo significa justificação, ser declarado inocente. Ele morreu em meu lugar, mas Cristo estar em mim é a esperança da glória, porque é Cristo me transformando de dentro para fora. E assim, este evangelho eterno que o anjo proclama nos chama à obediência à lei de Deus, aos 10 mandamentos. A verdadeira justificação pela fé transforma o pecador em uma pessoa justa, onde a lei de Deus agora está escrita em nosso coração. Então, a expressão natural de ser justificado é a obediência aos mandamentos de Deus. Quando minha esposa me diz no dia dos namorados, que é hoje, não é? É um bom lembrete. Então, talvez agora eu não use isso como exemplo, porque isso vai para a internet e ela vai me pegar. Então, no aniversário dela, minha esposa pode dizer, Conrad, que tal sairmos para jantar esta semana para comemorar o aniversário dela? E eu digo, claro. Agora, eu sei onde ela quer ir, mas se eu for para o centro da cidade, para onde eu quero ir, que é o Taco Bell, para comer os burritos de feijão e arroz com queijo, isso não vai agradar, sabe? Eu sei onde ela gosta de ir, mas se eu passar direto pelo lugar que ela gosta, sabendo que é isso que ela quer, e for ao Taco Bell, sim, nós saímos para comer juntos, mas eu não estou realmente atendendo aos desejos dela. E como cristãos, nós conhecemos a vontade de Deus e não devemos tomar atalhos nesse processo. Eu conheço a vontade de Deus, mas vou fazer algo diferente. E depois de um tempo, você encontra alegria em um relacionamento conjugal, em uma aliança matrimonial. Como marido, eu encontro alegria em trazer alegria ao coração da minha esposa. E se ela quiser ir ao restaurante X, então eu ficarei feliz em ir ao restaurante X. Mesmo que eu realmente queira ir ao Taco Bell, nós iremos ao restaurante X. Da mesma forma, estamos em uma aliança matrimonial com o noivo celestial e encontramos alegria em honrar os desejos do noivo celestial. E assim, este evangelho eterno proclamado pela mensagem do primeiro anjo é um convite para uma vida transformada e para um coração renovado, e para que Deus tire o nosso coração de pedra e nos dê um coração de carne. O texto continua dizendo isso, Apocalipse 14, 12. Diz, eis aqui um chamado à perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e se mantêm firmes. A fé em Jesus. A justificação encontra a expressão onde é revelada ao mundo, com o coração transformado, a vontade renovada e com amor e obediência aos mandamentos de Deus, em vez de nossos próprios desejos decaídos, falhos e pecaminosos. Não. Jones escreveu sobre isso no The American Sentinel, em 1888. Ele disse isso e nós acreditamos que é somente pela obediência de Cristo que os homens são justificados. Como pastor, tenho notado que muitos adventistas chegam à beira da morte sem nenhuma garantia de salvação. E a coisa mais comum que ouço dos adventistas moribundos é esta: não sou bom o suficiente. Eu estraguei a minha vida. Ao olhar para trás na minha vida, percebo que ela está repleta de arrependimentos. Deus pode salvar outras pessoas, mas eu estou além do alcance da sua graça. E a resposta, de uma perspectiva bíblica, é: querida irmã, querido irmão, é verdade. Você realmente não é bom o suficiente. E não há nada que você possa fazer a respeito disso. E você não pode desfazer o passado. Mas assim como um homem pecou e assim a morte veio para todos, também por meio do ato de um homem, vida de obediência, a vida vem para todos,
juntamente com justificação e justiça. Você é salvo pela justiça e perfeição de Cristo, não pela sua própria justiça ou pelas suas próprias tentativas de perfeição. E nós precisamos ouvir isso como adventistas hoje, porque muitos de nós não têm nenhuma certeza da salvação. Não somos salvos por quão bons somos, por quão simpáticos somos no sábado, se seguimos uma alimentação baseada em plantas, nas refeições ou estritamente entre as refeições. Eu sou estritamente baseado em plantas entre as refeições, ok? Isso é uma piada, aliás. Mas não somos salvos pelo fato de sentarmos na igreja no sábado de manhã. Não somos salvos pelo fato de devolvermos o dízimo fiel. Essas coisas não nos garantem a salvação. Essas são expressões de uma vida salva porque queremos trazer honra e glória ao nosso Pai Celestial. Queremos colocar um sorriso no rosto dele. Queremos que Deus olhe para baixo e não diga, esse é o meu filho. Queremos que ele olhe para baixo e diga, esse é o meu filho. Queremos que Deus olhe para nós e diga a Jó, você já considerou os santos da igreja Advent Hope no leste de Atlanta? Você já considerou aqueles santos lá embaixo que são justos em tudo o que fazem e são justos porque foram transformados de dentro para fora? Não queremos que Satanás diga a Deus, já viu os santos em Atlanta, sabe o que fazem e como são na intimidade? Não, queremos que Deus diga para Atlanta, olhem para os meus santos em Atlanta. Olhem como eles vivem suas vidas. Eles têm vidas transformadas e corações transformados. E a comunidade deles é uma comunidade transformada composta por pessoas de todas as nações, tribos, línguas e povos, que é como Deus quer que sejamos. E então, A.T. Jones continua dizendo que a justiça de Cristo, como está na tela, é o dom de Deus. Ela é recebida pela fé e mantida pela fé. E não há justiça que sirva para qualquer homem, exceto essa justiça de Deus, que é pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Eu digo amém e amém para isso. A irmã White descreveu assim em Testemunhos para Ministros, página 92. Ela diz, a mensagem do Evangelho de 1888, ela diz a mensagem mais preciosa, ela diz, apresentou a justificação pela fé no fiador. Ela convidou o povo a receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Então, quando eu recebo a justiça de Cristo, quando eu recebo a sua justiça, e Cristo não apenas a sua justiça, eu não apenas tenho fé nele, eu peço para que Jesus viva em mim. Estou pedindo para ele fazer por mim o que eu não posso fazer por mim mesmo. Eu sou como uma praia coberta de óleo, e uma praia coberta de óleo precisa de uma equipe de limpeza para vir e tirar toda a sujeira. Há tanta sujeira no meu coração, eu não consigo me limpar sozinho. Eu não posso me automedicar. Eu não posso me autopsicologizar. Eu não posso ler livros sobre 5 maneiras de ser uma pessoa mais saudável, melhor e mais rica. Eu preciso pedir a Cristo que faça por mim o que eu não posso fazer por mim mesmo. Estou pedindo a Ele que complete a boa obra que começou em mim, e Ele prometeu que irá completá-la, no tempo dEle e do jeito dEle. Minha parte na promessa desse processo é caminhar com Ele nessa jornada e não lutar contra Ele a cada passo do caminho. E então o texto continua dizendo, ele disse em alta voz, um pouco em vermelho, tema a Deus e dê glória a Ele, ou dê a Ele glória. Agora, temer a Deus significa reverenciá-lo, reconhecer seu grande poder e suas obras em nossas vidas. Nós o reconhecemos como nosso Criador e nosso Redentor e afirmamos sua soberania sobre as reivindicações da primeira besta e a marca da besta imposta pela segunda besta. Mas o que significa dar glória a Ele? Bem, se você for comparar a Escritura com a Escritura, veja Apocalipse 16, ali Apocalipse 16, 8, falando sobre as pragas finais, diz que aqueles que estão sofrendo sob os juízos de Deus, diz que eles não se arrependeram nem lhe deram glória. Então, nesse versículo, apenas 2 capítulos depois, a ideia de dar glória a Deus é sinônima de se afastar do pecado. Portanto, se o mandamento é temer a Deus e dar-lhe glória, isso é um chamado ao arrependimento. Quando João Batista veio, ele disse, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Quando Jesus veio, em Mateus capítulo 3, disse, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. E no Pentecostes, eles perguntaram, o que devemos fazer para sermos salvos? Atos 2, 38 e 39. Arrependei-vos e crede no nome do Senhor Jesus Cristo, certo?
E assim, João Batista disse que a primeira maneira de entrar no reino de Deus é através do arrependimento. Jesus disse, devemos nos arrepender. Pedro, o apóstolo no Pentecostes, disse, devemos nos arrepender. E a mensagem do anjo final, a primeira das 3 últimas, é que devemos temer a Deus e dar-lhe glória, o que significa que devemos nos afastar dos nossos maus caminhos. E quando nos afastamos dos nossos maus caminhos, nos aproximamos de Deus. Você sabe, Tiago, o apóstolo disse, resista ao diabo e ele fugirá de você. E o próximo versículo diz, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Então, ou o seu rosto está voltado para o nosso Pai Celestial, ou está voltado para Satanás, goste você de admitir isso ou não. E quando nos arrependemos, estamos virando o nosso rosto e nossa vida para longe do efeito de ceder o controle a Satanás. Estamos pedindo para Deus assumir o controle de nossas vidas. Portanto, arrepender-se não significa apenas que estou me afastando dos caminhos perversos. Significa que estou mudando a direção da minha vida. Agora eu quero seguir a vontade de Deus em vez das mentiras e tentações de Satanás. Portanto, temer a Deus e dar glória a Ele significa que devemos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Na tela vemos Eclesiastes 12:13. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois este é o dever de todo homem. E 1 João 5:5-3, pois este é o amor de Deus. Pois o amor de Deus é isto, que obedeçamos aos seus mandamentos. Portanto, uma igreja baseada na graça é aquela que afirma que as exigências da lei ainda são obrigatórias, mas que você vencerá pela graça de Deus. Uma igreja baseada na graça não deve dizer que a lei foi abolida no Calvário e agora você pode fazer o que quiser. Isso não é bíblico. A lei de Deus ainda é obrigatória para a humanidade hoje. Mesmo no mundo secular dos Estados Unidos hoje, o horror do que aconteceu com Jeffrey Epstein nos mostra que no coração de muitas pessoas a lei de Deus ainda está escrita. Muitas pessoas ainda sentem um horror instintivo pelo que aconteceu naquela ilha e com aquelas crianças. Isso nos mostra, se as pessoas ficam horrorizadas, que ainda existem marcas de Deus em seus corações, que elas ainda têm um senso de indignação moral de que essas coisas estão acontecendo. Então, podemos estar vivendo em uma sociedade secular, mas a indignação com Epstein nos mostra que há pessoas nesta nação e ao redor do mundo que ainda carregam as marcas de um Deus amoroso em seus corações. E isso nos traz esperança, porque quando chamamos as pessoas à obediência aos mandamentos de Deus, elas então entendem do que estamos falando. Para dar glória a Deus, o manuscrito 16 diz o seguinte: dar glória a Deus é revelar seu caráter no nosso próprio e assim torná-lo conhecido. E de qualquer forma que tornemos conhecido o Pai e o Filho, glorificamos a Deus. Portanto, Deus quer que revelemos seu caráter ao mundo através dos nossos próprios caracteres. Talvez o ensinamento mais difícil de Jesus seja: ame os seus inimigos. Para mim, esse é o ensinamento mais difícil de Jesus. Eu posso te perdoar, mas ainda assim vou guardar rancor de você. Você me machuca, eu te machuco de volta. Mas Jesus diz: ore por aqueles que te perseguem, abençoe aqueles que te usam de forma maldosa, ame os seus inimigos. É isso que diferencia o cristianismo de todas as outras coisas. Quando perguntaram ao Dalai Lama, muitos anos atrás, por uma imagem que representasse o cristianismo, ele não escolheu o Calvário, ele escolheu Jesus lavando os pés de Judas. Ele disse: aquela imagem ali captura a essência da fé cristã, porque nenhuma outra fé valoriza tanto o perdão como um valor espiritual e moral. Muitos anos atrás, eu costumava fazer programas mini-ship em Dubai, no Oriente Médio, e conversamos lá por 3 noites com um grupo de pessoas. Grandes grupos de muçulmanos sobre aterosclerose, diabetes, AVC e câncer. Mas você já participou de um programa ship? Acho que o número 17 desse programa se chama Saúde do Coração. E o fundador, Dr. Hans Diel, fez um sermão brilhante sobre o perdão. E o que eu descobri no Oriente Médio foi que esse único programa teve um impacto maior do que o resto do programa todo junto. Porque no Islã não existe o conceito de perdão. É uma religião de vergonha e honra. Você me machucou agora,
eu sou obrigado pela honra a te machucar de volta para restaurar a minha honra. E isso só leva a ciclos de violência que atravessam os séculos. Mas o conceito de perdão liberta toda a comunidade da necessidade de manter ciclos de violência. E assim, dar glória a Deus é revelar o seu caráter no nosso próprio e assim torná-lo conhecido. Existe alguém hoje que você ama odiar? Eu odiaria amar. Talvez seja essa pessoa que Deus está chamando você para perdoar hoje. Podemos absorver sermões, palestras e apresentações da escola sabatina, mas quando chega a hora da verdade, isso significa que cada um de nós precisa dizer: Senhor, existe alguém que eu preciso perdoar hoje? Existe alguém de quem eu preciso que o Senhor drene a raiva do meu coração, que tire o pus que está lá dentro? Isso vai levar a um derrame, vai levar ao câncer, vai levar ao endurecimento do coração física e espiritualmente, porque é isso que a raiva faz com você. Raiva não resolvida leva à depressão e a uma série de outros problemas na vida. Senhor, hoje, nestas horas de sábado, se o Teu Espírito Santo está dizendo para mim, irmã tal, irmão tal, há essa pessoa na sua vida que você precisa perdoar hoje, e nós ficamos muito silenciosos. E eu quero te encorajar hoje a perdoar essa pessoa. E se você está dizendo, Senhor, não tenho certeza se consigo perdoá-los hoje, então pelo menos faça o seguinte. Quando você se ajoelhar para orar, de manhã ou à noite, manhã e noite, ore por eles as mesmas bênçãos que você pede para si mesmo. E Deus vai mudar o seu coração em relação a essa pessoa. E você não será mais prisioneiro do seu passado. E a amargura que está endurecendo seu coração, sua alma, a amargura que está envenenando todos os seus outros relacionamentos, porque você não pode ser amargo com essa pessoa do seu passado e não esperar que isso envenene seus relacionamentos de hoje. Dar glória a Deus é revelar o seu caráter e assim torná-lo conhecido. Devemos ser uma igreja sem dívidas financeira e espiritualmente, vivendo em perdão e não permitindo que nada nos separe. Talvez precise impor limites. Se alguém te abusou no passado, diga, eu te perdoo, mas não chegará perto de mim de novo. Isso não é falta de perdão, isso é bom senso, mas pelo menos podemos escolher perdoar. A vingança é minha, diz o Senhor. Ele retribuirá. Podemos colocar brasas vivas sobre a cabeça deles hoje, como está em Romanos capítulo 12. Mas quando perdoamos e ouvimos o outro, descobrimos que mesmo novamente voltamos ao caso Epstein. Muitos dos facilitadores de Epstein também foram vítimas. Muitas das mulheres que atraíam outras garotas para esses esquemas de tráfico eram elas mesmas vítimas de abuso e tráfico. Isso te muda de maneiras que você não gosta e então você faz coisas que nunca pensou que seria capaz de fazer. E como regra geral, são pessoas feridas que ferem outras pessoas. Por isso fico feliz que seja Deus quem nos julga e não nós mesmos. Mas Ele está nos chamando hoje, esta igreja, nossa igreja aqui no leste de Atlanta, Ele está nos chamando para manifestar e demonstrar seu caráter ao mundo ao nosso redor. Dar glória a Deus é revelar seu caráter e assim torná-lo conhecido. Vamos ler mais adiante. A nova aliança, que é o cerne da mensagem de 1888, segundo Ron Duffield, diz que a nova aliança é a promessa unilateral de Deus. Escrever sua lei em nossos corações e nos dar a salvação eterna como um presente gratuito em Cristo. A velha aliança é uma promessa vã do povo de ser fiel e obedecer, o que gera escravidão, Gálatas 2:24. Assim, é sob a nova aliança que a salvação vem por crer nas promessas de Deus para nos capacitar a obedecer, e não por fazermos promessas a Ele. Promessas essas que nós mesmos não conseguimos cumprir. Deus não pode mentir porque, quando Ele fala, algo passa a existir. Ele falou e houve luz. Ele falou e houve terra. Ele falou e havia água acima, não havia água abaixo. Fé é saber o que a palavra de Deus diz, depender do que a palavra de Deus diz e confiar que a palavra de Deus pode fazer por nós o que não podemos imaginar fazer por nós mesmos.
E quando confiamos em Deus dessa forma e dizemos, a nova aliança não depende da minha fidelidade a Deus, significa eu confiar na fidelidade dele para comigo. É a fidelidade dele para comigo que vai me sustentar através daqueles capítulos sombrios da vida. E é a fidelidade dele para comigo que vai me transformar dia após dia, cada vez mais à imagem e ao caráter do próprio Cristo. Pois chegou a hora do seu juízo. Continuamos aqui nesta mensagem do primeiro anjo. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Chegou o juízo pré-advento, quando o destino eterno de cada ser humano é determinado. Ele começou em 1844, como lemos em Daniel 8, 13 e 14. E esse juízo pré-advento no céu está em paralelo com a proclamação das 3 mensagens angélicas, que é a última oferta de misericórdia de Deus à humanidade pecadora. Cada pessoa é moralmente responsável diante de Deus quanto à sua decisão de aceitar ou rejeitar o Evangelho. Ninguém pode escapar do julgamento de Deus. Eclesiastes 12, versículo 4 diz, porque Deus há de trazer a julgamento toda a obra, inclusive tudo o que está encoberto, seja bom, seja mal. Não há e-mails censurados no julgamento celestial. Não há nenhuma redação. Não há proteção para os poderosos. Não há como encobrir a verdade inconveniente e evitar que ela venha à tona. Deus trará a julgamento todas as ações, inclusive tudo o que está oculto, sejam boas ou más, ou mal. Agora, Paulo afirma que toda pessoa deve comparecer perante o tribunal de Deus para ser recompensada pelo que fez, 2 Coríntios 5:10. E a mensagem do primeiro anjo é o apelo de Deus aos perdidos para que se voltem para ele em arrependimento e fé, porque ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, como vemos na tela. Então, Eclesiastes 12:14 diz que Deus trará a julgamento toda a obra, incluindo tudo o que está oculto, seja bom ou mal. 2 Pedro 3:9 diz que ele não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso é uma boa notícia. E se você abrir sua Bíblia em um texto que não vai aparecer na tela, enquanto nos aproximamos da reta final desta discussão sobre a mensagem do primeiro anjo, se você abrir em Romanos capítulo 8, há um versículo muito famoso ali. Diz assim, portanto, agora já não há o quê? Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora só uma pequena dica sobre o grego aqui. A palavra grega para juiz, para julgamento, para entrar em um julgamento é crisis. Daí vem a palavra crise, certo? Todos passam por julgamento, mas a palavra grega para criminoso, para ser um réu, para ser condenado, é crima. Daí vem a palavra criminoso. E então o que Paulo diz aqui é, portanto, não há crima, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sim, nós passamos pelo juízo pré-advento, mas não há condenação para aqueles que estão seguros em Cristo Jesus. Amém e amém. É uma notícia maravilhosa saber que, se estou em Cristo Jesus, se minha fé está segura nele, quando meu nome for chamado no juízo pré-advento, não há nada a temer. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sim, eu passo pela crise, mas não sou condenado como um criminoso. E isso é uma boa notícia. É uma notícia maravilhosa. Assim, a mensagem do anjo é para darmos glória a Deus, pois chegou a hora do seu julgamento. Próximo slide. E as mensagens dos 3 anjos são imediatamente seguidas pelo anúncio em Apocalipse 14:14, pelo anúncio da segunda vinda. Assim, a proclamação desse juízo pré-advento é um anúncio de que a segunda vinda de Cristo está próxima. E conversamos sobre isso ontem à noite. A irmã White diz que haverá uma guerra civil na América. E essa guerra civil dará início ao tempo de angústia de Daniel 12, 1 e 2. Daniel 12, 1 e 2. Acontece quando o período de liberdade condicional termina. E aqui nos Estados Unidos, temos pessoas em todas as redes sociais falando sobre uma guerra civil nos Estados Unidos. Você já ouviu falar disso? Há uma guerra civil a caminho e também temos nos Estados Unidos os pobres que dependem de vale-refeição e pessoas que não conseguem se alimentar. Sei que há abusos, mas muitos pobres dependem desses vales. A irmã White diz que se faltar comida aos pobres, porque os ricos retêm suprimentos, haverá guerra civil na América. Quando ela fala disso e do fechamento da porta da graça, indica o clímax do juízo pré-advento. Estamos nos aproximando do fim dos tempos.
E isso não é um chamado para se tornar um preparador hoje à noite, é um chamado para colocar nossa vida espiritual em ordem. É um chamado para dizer: Senhor, existe algo entre mim e Ti? Existe algo na minha vida que eu não possa entregar como um sacrifício santo a um Deus santo? Existe algo na minha vida que me impedirá de estar no livro da vida do Cordeiro? Foi um único pecado não confessado e acariciado, o comer do fruto que tirou Adão e Eva da terra prometida, o jardim do Éden. Foi um único pecado que impediu Moisés de entrar na terra prometida ao ferir a rocha. Não mantenha um pecado acariciado e não confessado em sua vida hoje, achando que isso não tem importância. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Vivemos em uma luz incrível e por isso o chamado para temer a Deus e dar-lhe glória é um chamado ao arrependimento. Mesmo entre o povo que professa ser de Deus. E novamente, se o Espírito Santo está sussurrando algo ao seu ouvido agora, se o Espírito Santo está sussurrando algo ao seu ouvido agora, não endureça o seu coração. Mas hoje, em algum momento no silêncio, no carro, ao lado da sua cama, talvez durante uma caminhada, entregue isso a Deus. E peça perdão a Deus, reivindique a promessa do perdão e peça graça e força para nunca mais cair nessa tentação. Estamos no juízo investigativo, diz Ellen White, Review and Herald, 1896. E a obra para o tempo, que é para hoje, 2026, é solene, de exame de coração. O dever recai sobre cada um considerar, vigiar e orar. Nosso Senhor não te ordena a examinar o coração do seu próximo. Coloque seus poderes investigativos para funcionar e descubra que mal está à espreita em seu próprio coração, quais defeitos existem em seu caráter, que trabalho precisa ser feito em sua própria casa. Parafraseando Michael Jackson, é hora de olhar para o homem no espelho. E seja honesto sobre o que você vê, não apenas quando está com sua melhor roupa de sábado, mas seja honesto sobre os pensamentos do seu próprio coração e as inclinações da sua mente. E quando você está dirigindo no meio do trânsito intenso de Atlanta, descobri ontem que há muito trânsito por lá, e sua mente está em modo automático, sem você direcionar seus pensamentos para onde sua mente realmente vai. Sua mente se volta para o céu com seus pensamentos, ou sua mente desce para o esgoto? Para onde vai a sua mente? Considere isso como um teste rápido e direto do estado da sua santificação. Se sua mente vai para o esgoto quando você está apenas sentado no carro, entediado, sem pensar em nada, sem precisar ligar para ninguém, sem fazer nenhum trabalho, para onde sua mente vai? Seja honesto consigo mesmo e peça a Deus um novo coração e uma nova mente. A passagem final aqui diz: em vermelho, e adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Devemos adorar a Deus como nosso Criador. Agora, o Salmo 96, versículo 5 diz o seguinte: tenho 3 versículos aqui para mostrar a você. Todos os deuses das nações são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Essa palavra, Senhor, é Yahweh, Jeová. Você pode interpretar como Jesus Cristo fez os céus. Isaías 40, 25 a 28 diz o seguinte: a quem, pois, me comparareis? Ou quem é igual a mim, diz o Santo. Levantem os olhos para o alto e vejam quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o exército delas e as conta, chamando-as todas pelo nome, por ser grande em força e forte em poder. Nenhuma delas falta. Você não sabe, você não ouviu. O Senhor, ou seja, Yahweh, é o Deus eterno, o Criador dos confins da terra. E esse personagem, Yahweh, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento é Jesus Cristo no Novo Testamento. E Apocalipse 4:11, porque adoramos a Deus, diz: tu és digno, nosso Senhor e Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. E assim, o sábado é o dia para adorar a Deus como Criador, e poderíamos falar sobre isso o dia todo, mas vamos apenas mencionar isso de passagem aqui. É o dia de sábado. Liga os 10 mandamentos a Deus como Criador. E estamos prestes a dedicar a América, você, novamente à adoração a Deus, uma nação sob Deus, no National Mall em maio deste ano.
E nas redes sociais as pessoas estão incentivando que o domingo seja usado como um dia de adoração em família. E houve um caso em Maryland que chegou à Suprema Corte, e este é um caso muito importante, e as leis dominicais, as chamadas Blue Laws em Maryland, foram mantidas nos anos 1960. E por que elas foram mantidas? Porque, disse a Suprema Corte, mesmo que o domingo tivesse uma origem cristã originalmente, eles disseram, se a justificativa para as leis dominicais tiver um propósito secular, como maior produtividade dos funcionários nas segundas-feiras, uma vida social mais saudável e redução da poluição, então as leis dominicais são constitucionais. Portanto, já temos uma decisão da Suprema Corte que diz que leis dominicais podem ser aprovadas em nossa nação, desde que sejam apresentadas com uma justificativa secular, que será para preservar a família, melhorar a produtividade dos trabalhadores, reduzir acidentes de trabalho, porque as pessoas são presas. E é para isso que nossa nação está caminhando muito rapidamente nos próximos meses. Portanto, precisamos estar preparados, irmãos e irmãs. Lemos que no livro dos eventos dos últimos dias, os eventos finais serão eventos rápidos. E assim, o sábado liga a criação aos 10 mandamentos. Em Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11, a primeira vez que o mandamento do sábado é dado, adoramos a Deus porque Ele é nosso Criador. Mas em Deuteronômio capítulo 5, que é a outra versão dos 10 mandamentos, a única coisa que é diferente nas duas versões, Êxodo 20 e Deuteronômio 5, é a razão apresentada para o quarto mandamento na versão de Deuteronômio. E em Deuteronômio, nós não adoramos, não honramos o dia de sábado porque Deus é nosso Criador. Honramos a Deus porque Ele nos libertou do pecado, da escravidão no Egito. E o ponto ali é que Deus nos liberta. Ele nos salva, então Ele nos convida para uma aliança com Ele. Deus não diz, entre em aliança comigo, então eu vou te libertar do pecado. Na história do Êxodo, Deus libertou seu povo da escravidão no Egito e os levou ao Sinai. E diz, agora vamos entrar em um relacionamento de aliança agora. Isso me mostra que Deus está agindo na vida dos que não têm fé hoje. Ele está buscando conduzi-los da impiedade para um relacionamento de aliança com Ele. Isso é uma boa notícia. Portanto, devemos adorar aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Nosso tempo acabou. Não vejo nenhum relógio nesta sala. Sabe, eu adoro quando as igrejas não têm relógios. Não tenho ideia de que horas são agora, mas suspeito que já tenha passado do meu tempo. Acho que me deram 30 minutos para falar sobre o assunto. Falei com o doutor na igreja de O há algum tempo. Era 12:30 e eu ia pregar, ou na divisa do estado. E eu disse, doutor, Light, quanto tempo eu tenho? São 12 horas e 30 minutos. Ele disse, irmão Vine, nosso próximo programa é às 4. Só termine até às 10:50. Eu disse, valeu, doutor O. Então acho que eles tinham uma escolha. Creio que, de modo geral, as congregações adventistas são imunes ao impacto de sermões longos. Então, de qualquer forma, vamos chegar à nossa conclusão aqui hoje, certo? Para esta primeira mensagem do anjo, o que estamos dizendo? Conclusão. Diante dos enganos finais de Satanás e da falsa trindade de Satanás, o próprio Satanás, a besta do mar e a besta da terra, imitando Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, e diante das tentativas de Satanás de enganar as nações do mundo, Deus responde com 3 mensagens de misericórdia. E a conclusão dessas mensagens diz o seguinte, você vê isso na tela. Aqui está o chamado para a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm firme a fé de Jesus. Agora, é isso que Deus está buscando hoje. Quero fazer uma pergunta. Nós sabemos sobre guardar os mandamentos de Deus, Deus escreve sua lei em nosso coração, mas e quanto à fé de Jesus? O que é essa fé de Jesus? Porque você pode olhar para isso. No grego, isso é uma construção de genitivo subjetivo ou objetivo. Você pode argumentar dos 2 jeitos. A diferença é, se você lê um livro que diz a história do presidente Obama, isso significa que é a história que ele conta ou é a história da vida dele? Você pode interpretar das 2 formas. Isso é um genitivo subjetivo e objetivo. Então, quando lemos a frase em grego, a fé de Jesus, isso significa a fé que Jesus demonstrou em seu Pai Celestial?
quando ele diz, em tuas mãos entrego o meu espírito? Ou era a fé que devemos ter em Jesus, nosso Senhor e Salvador? Você pode interpretar das duas formas. O manuscrito 24 diz que a fé de Jesus é mencionada, mas não compreendida, o que constitui a fé de Jesus, que pertence à mensagem do terceiro anjo. Jesus se tornando nosso portador do pecado, para que ele pudesse se tornar nosso Salvador, que perdoa pecados. Ele foi tratado como nós merecemos ser tratados. Ele veio ao nosso mundo e tomou sobre si nossos pecados para que pudéssemos receber a sua justiça. E esta última frase me traz tanta alegria. A fé na capacidade de Cristo de nos salvar ampla, plena e totalmente é a fé de Jesus. É confiar nele para tudo, de forma explícita e implícita, quando estamos acordados e quando estamos dormindo, nos bons e nos maus momentos. Quando estamos orgulhosos do que fazemos, mesmo que a nossa justiça seja como trapos de imundície diante de Deus, quando estamos envergonhados de nossos atos e pensamentos, a fé de Jesus é a nossa confiança na capacidade de Jesus de nos salvar plenamente. Ou seja, Ele pode cobrir os nossos pecados. A sua graça cobrirá os nossos pecados hoje. É plena e totalmente. Essa é a fé de Jesus Cristo. Amém e amém. Então, sobre o que é a mensagem do primeiro anjo? Em resumo, a mensagem do primeiro anjo faz um chamado para o tempo do fim. Um povo que rejeita as bestas deste mundo, os poderes caídos deste mundo e sua coerção e seu falso culto. Um povo que teme a Deus, um povo que se volta para Deus em arrependimento genuíno, um povo que recebe a justiça de Cristo pela fé, um povo que confia tanto nas promessas de Deus para transformá-los de dentro para fora, que sua fé em Jesus se torna manifesta ao mundo. Em uma obediência amorosa aos mandamentos de Deus e, em especial, através da observância do dia de sábado. Seus olhos estão fixos pela fé em Jesus. Ele é o Salvador que carrega seus pecados. Ele é o Salvador que ama os pecadores. Ele é o Salvador que perdoa a culpa deles. Ele é o Salvador que toma o lugar deles. E Ele é o Salvador pessoal deles, que em breve virá. E hoje, ao encerrarmos esta reflexão sobre a mensagem do primeiro anjo, quero convidar você a voltar seus olhos para Jesus. Somos salvos pela fé em Jesus, não por nossas próprias habilidades. E a fé de Jesus é confiar que Ele pode fazer de forma ampla, plena e abundantemente mais do que podemos imaginar para nós mesmos. Que Ele é capaz, Ele é capaz, e Ele é capaz, e Ele nos levará ao céu acima. Mantenha seus olhos fixos em Jesus. Peça para Ele viver em você. Peça para Ele lhe dar coragem para cumprir a vontade dEle. Peça para Ele discernimento para perceber a vontade dEle. E peça para Ele a graça de aceitar a vontade dEle. E assim, ao encerrarmos isto, como a primeira mensagem angélica, é minha oração que nossos vizinhos, nossas famílias, nossos cônjuges, espero que você só tenha um, aliás, mas nossos cônjuges, nossos filhos, nossos entes queridos, nossos colegas de trabalho, nossos irmãos e irmãs, vejam em nós uma manifestação mais profunda e completa do caráter de Jesus do que nunca antes. Ao contemplar, nós somos transformados. Volte seus olhos para Jesus, olhe e olhe plenamente para o seu rosto. E você ficará surpreso com o que Deus pode fazer por você. Amém? Vamos encerrar com uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, agradecemos hoje por esta mensagem deste primeiro anjo. Pai, eu te agradeço hoje. Que nenhuma nação fique para trás, nenhum grupo de pessoas fique para trás, nenhuma cidade fique para trás, nenhum bairro de Atlanta, nenhum coração, lar ou lar familiar deve ser deixado para trás, deve ser excluído desta última mensagem de misericórdia. E Pai, hoje recebemos essa mensagem de misericórdia com gratidão e alegria, reconhecendo que Tu não queres que nenhum de nós aqui pereça, mas que todos tenham a vida eterna. Pai, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, pedimos que Jesus entre em nossos corações e em nossas vidas. Jesus, pedimos que Tu nos preencha e nos transforme de dentro para fora, para que o mundo não veja nada além de Ti e tudo de Ti e nada de nós. Senhor, como disse João Batista na prisão, ele deve crescer e eu devo diminuir. Que essa seja a nossa experiência hoje. Em Teu santo nome nós oramos. Amém.